E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Luiz Fernando, sou amigo do pastor Giovanni que posta vídeos nesse canal. E ele me fez um desafio, na verdade, um pedido, né? Pudesse contribuir com alguma coisa, não sei no que eu posso contribuir, na verdade, mas ele me pediu para que pudesse gravar, falar algo sobre a Bíblia, sobre o apóstolo Paulo, suas crises ministeriais, a sua vida pastoral, a dinâmica que ele vai construindo no seu ministério. Então eu achei por bem começar a falar um pouco das influências do apóstolo Paulo, da sua vida, da sua caminhada, como ele constrói seu pensamento, quais são os seus dilemas, suas crises, né? Então nós temos que entender que, na verdade, o apóstolo Paulo, ele trabalha com algumas tradições do judaísmo paralelas àquilo que nós chamamos da tradição ortodoxa do judaísmo, né? Existiam várias correntes dentro do judaísmo que acreditava de uma forma mais espiritualizada, mais estática, no sentido de visões, de revelações, de profecias, que o judaísmo normal não tinha isso com muitos bons olhos, vamos dizer assim. Que tradição era essa? Né? As primeiras tradições eram tradições chamadas apocalípticas. Apocalíptica no sentido de êxtase, de viagem celestial, de acreditar no fim do mundo assim a qualquer momento, de ter uma leitura um pouco mais espiritualizada dos textos, de provocar experiências de visões, de revelações, de presságios e etc. Né? Tem também algumas experiências daquilo que nós chamamos de um judaísmo um pouco mais místico, tá? Merkavá, né? Apocalipse de Enoque, o livro chamado Os Mitos dos Vigilantes e outros livros paralelos a esses livros judaicos que compõem então ali o pensamento do apóstolo Paulo de uma certa forma, que vai ser influenciado por isso, né? Então vou começar pela sua formação. Atos dos Apóstolos diz que haviam 12 escolas é, em Israel, e uma delas é mencionada, que é a escola de Gamaliel, que na verdade é a escola de Hiliel, e a outra é a escola mais conservadora, né, tradicional, chamada de Shammai. Hiliel e Shammai são dois rabinos que contribuem no pensamento judaico, que dão toda a sustentação para desenrolar depois dos fatos. Então o apóstolo Paulo é vinculado à escola de Hiliel, que depois vem para Gamaliel, e a Bíblia fala que ele é criado aos pés de Gamaliel, uma escola de um viés talvez mais aberto, que dialoga com outras tradições, e isso vai ser principal, assim, uma influência fundamental para que o apóstolo Paulo construa a sua teologia e a sua caminhada. Então, vamos agora a alguns aspectos biográficos do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, se a gente pegar a Bíblia assim de uma forma linear, sem dar os intervalos dos tempos, a gente vai fazendo alguns descontos, mas de uma forma geral ele se converte ali na primeira hora do cristianismo, dos primeiros anos ali, talvez por volta do ano 34, 35, aí as datas são imprecisas, porque Atos dos Apóstolos pega uma corrente de 20 anos talvez, ou mais, né? Ou 20, 30 anos ou até mais de um tempo e tenta colocar isso, e nós olhamos e às vezes não conseguimos ver que é um hiato muito grande até os acontecimentos de uma forma geral. Mas o apóstolo Paulo, vamos colocar que ele se converte ali por volta de 35. Então vamos colocar 35 por aí. E ele então volta para Tarso, nos anos chamados anos de silêncio do apóstolo Paulo. Ele fica lá 10 anos, chamados anos de silêncio, fica lá. E depois ele é lembrado por Barnabé, e então é chamado para a missão. Então na sua primeira viagem missionária, Paulo vai na igreja de Antioquia, depois passa em algumas comunidades, segundo relata o livro de Atos dos Apóstolos, prega, e ali são fundadas algumas comunidades, entre elas a igreja chamada de Tessalônica, né? Então, quando o apóstolo Paulo tem um contato com essa igreja, e depois quando ele escreve essa carta, que a carta é escrita por volta dos anos 50, não tenho data precisa,
ele escreve ainda naquela expectativa da volta de Jesus de uma forma iminente, né? Não tem, para ele Jesus voltaria naquele tempo. Até porque também a gente tem que também pontuar uma questão, né? O apóstolo Paulo, ele teve uma experiência muito profunda, segundo nos conta o livro de Atos dos Apóstolos, depois ele relata isso em Corinto, mas tendo toda essa tradição que eu falei agora há pouco, da Merkavá, do apocalipsismo, desses livros de Enoque, algumas experiências, porque o termo místico para nós hoje é um termo desgastado, é um termo que a gente tem um preconceito de falar experiências místicas. Mas vamos dizer experiências de viagens celestiais, como ele mesmo diz, que ele foi até o terceiro céu e etc. São experiências que ele saiu dessa dimensão, que a gente chama da dimensão cronológica, da nossa esfera normal, e ele foi para uma dimensão do Kairos, uma dimensão divina, onde o tempo e o espaço são suspensos. Ele chama isso de uma terceira dimensão, e aí é a dimensão do Kairos, a dimensão da Kairosfera. Então ele é arrebatado ali ao terceiro céu, e ele começa a ter coisas, ouvir coisas e falar do próprio Jesus. Ele mesmo diz que ele fala que aos homens são inefáveis, não se pode falar. E quando ele tenta, talvez, sistematizar essa experiência, passar para o papel, explicar para as pessoas, talvez ele não tenha muita dimensão, porque quando você sai do tempo e do espaço cronológico que a gente cronometra no dia a dia, sai para um espaço celestial, depois para você traduzir isso em termos normais, talvez fica difícil. Então, se você ler de uma forma detalhada, atenta, devagar, a primeira carta aos Tessalonicenses e ler a segunda, você vai ver que tem algumas diferenças, né? Porque na primeira ele fala de um súbito arrebatamento, na segunda ele já fala do aparecimento do homem da iniquidade, né? Na primeira ele pontua algumas coisas, na segunda ele vai dando mais um tempo, porque se você ler o capítulo 5 principalmente, ele parece que está prestes a acontecer. E o que aconteceu nessa comunidade? Muitos pararam de trabalhar, pessoas estavam ali esperando somente a volta, né, chamada da parousia. E ele falou, não gente, também não é desse jeito e tal, vamos fazer a obra, vamos trabalhar, vamos nos dedicar, vamos trabalhar para o reino. Ele vai reformulando a sua teologia ao longo dos tempos, né? Tanto é que depois, se você pegar, por exemplo, a carta de Romanos, capítulo de número 12, onde ele fala ali, a noite é passada, o dia é chegado, vestimos das armas das luzes, abandonamos as trevas. A concepção de tempo dele está mudando, está aperfeiçoando. Ele não trata mais o tempo linear, mas um tempo sincrônico, ao ponto que nós vamos em direção ao Messias, ele vem em direção a nós, diametralmente opostas as posições, né? E talvez num próximo vídeo a gente fale um pouco sobre isso, mas vamos ater aqui primeiramente a Tessalonicenses, que é o texto que a gente está aqui tentando falar, nesse primeiro momento do apóstolo Paulo, nessa primeira carta que ele manda. Então ele está ali e ele já se depara nesse primeiro momento com uma questão que vai perpassar depois todo o seu ministério, né? Ele prega, né? Ele proclama, né? O queruso, né? A palavra, e ele, em algumas comunidades, ele depois vai perceber que as pessoas ouvem a palavra, mas não mudam o caráter. E depois é uma luta constante. O evangelho para ele é poder de mudança, de transformação de caráter e de prática e consciência de vida. Tanto é que ele escreve aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, ele coloca assim, ó: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez sofreram dos judeus, aos quais não somente mataram o Senhor e os profetas, como também
nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem a falar aos gentios para que sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Imitadores da igreja de Deus. Ele está estabelecendo um padrão, que é um padrão de imitação, um padrão mimético de imitação, que você incorpora a mensagem e vive a mensagem. Depois o apóstolo Paulo vai deparar-se com pessoas que ele tentou caminhar, tentou discipular, caminhar com elas, e elas não aceitaram, não por conta talvez de uma maldade, mas por conta do próprio caráter que não foi transformado. E nesse primeiro momento ele já identifica uma coisa aqui nesses irmãos que é louvável, que eles ouviram a palavra e tiveram o seu caráter transformado por ela. É uma questão que ele vai levantar no seu ministério e vai pontuar. A transformação do nosso caráter pela palavra de Deus. Quando se obedece, se entende a palavra, o caráter é transformado e a vida é feita para imitar ao Senhor Jesus. Isso é interessante a gente pensar. Porque se não vivermos para imitar a Deus através da vida do Senhor Jesus, nós de repente não conseguimos entender o significado da fé cristã. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, ele coloca o seguinte, que muitos no dia final, que expulsaram demônios, que até falaram línguas, que fizeram milagres, que foram pastores, que foram pessoas que ajudaram em igrejas, vão chegar para ele e falar, Senhor, né? Senhor, Senhor. Ele fala, ó, não te conheço, porque você pratica iniquidade. E aí Jesus coloca uma coisa que o apóstolo Paulo trabalha também nas suas cartas, que é a diferença de carisma e o caráter. Muitas pessoas têm carismas, dons. A palavra carisma vem da palavra grega charis, graça, charismas, né? Graça, algo que é dado por Deus, mas não tem um caráter transformado. E o apóstolo Paulo fala, olha, a primeira condição é imitar a Deus e ter o caráter transformado. Nesse primeiro momento, ele prega o arrebatamento, a vinda súbita de Jesus, ele não esquece de falar da transformação do caráter, que é algo que nós chamamos na fé cristã normalmente de processo de santificação, né? João Calvino, um grande teólogo da Reforma, ele chamava isso de, não ele, mas depois se sistematizou, chamada perseverança dos santos, que é o quinto ponto da tulip, ou do calvinismo. O John Wesley falava que era o processo da santificação, o caminho para conhecer a Deus, né? O Spener também vai ser um dos pietistas que vai enfatizar essa piedade, essa santidade, que é a mudança de caráter. E outras pessoas, né, ao longo da fé cristã, a imitação de Cristo e outros livros trabalham também essa questão da transformação de caráter para imitar o Senhor Jesus. Então, nesse primeiro momento, o apóstolo Paulo está preocupado com esses pontos, né? O arrebatamento, que é uma coisa que ele fala sempre, dessa vinda súbita do Senhor Jesus, mas depois ele vai destrinchar isso em fases, né? Primeiro apareceu o homem da iniquidade, depois tem lá algumas questões mais em outros livros, até próprio no Evangelho de Mateus, que é um livro que fala sobre isso, e algumas outras cartas ele deixa isso também claro. Romanos, principalmente, capítulo 12, ele trata disso, dessa questão de uma nova forma da vinda de Jesus, do tempo, a sua concepção de tempo está sendo aprimorada, e ele vai caminhando. Então, nesse primeiro momento, o apóstolo Paulo está preocupado com essa vinda súbita, e ele tenta preparar os cristãos daquela primeira hora, salientando sempre a importância de se ter um caráter que imite a Jesus, né? Porque muitas pessoas às vezes se enganam, né? Achando que só a fé ela é necessária para a salvação. Isso é o primeiro passo, né? E depois vai crescendo-se na fé, porque a fé ela é um processo. Eu gosto muito da tradução da fé no latim. Do grego a fé é chamada pistis, né? Ou seja, pistas. Mas a do latim é a tradução que mais me agrada, que se chama fidei, que está ligada à fidelidade.
né? A fé, ela pressupõe uma fidelidade que só se completa com a santificação. Segundo o autor aos Hebreus, fala que sem santificação ninguém verá a Deus. E o apóstolo Paulo está trabalhando isso aqui. E a santificação primeiro passa pelo nosso caráter, pelas nossas contas pagas, pelas nossas palavras com as pessoas, pelo nosso tratamento, pelo um caráter ético da nossa fé, de lidar bem com os semelhantes, de lidar bem com os irmãos, de lidar bem com os adversários, de lidar bem com as pessoas, para que o nosso momento seja preparado então para esse momento final da igreja, que é a vinda súbita do Senhor. O apóstolo Paulo está trabalhando isso, né? Depois, quem sabe, numa próxima oportunidade, falaremos sobre essa questão do aparecimento do homem da iniquidade, do anticristo, que pode ser uma pessoa, pode ser um sistema, pode ser um grupo, né? Porque também a gente pode pegar, por exemplo, os tipológicos, que a Bíblia fala, né? Sempre, às vezes, pessoas estão ligadas com tipológicos, né? Alguns nomes ligados à nação, um nome ligado a povo, né? Sempre tem essas nuances na língua grega, né? Sempre, ou seja, recorrente, né? Algumas vezes, no sentido, né? Não sempre em todas as vezes, sempre aparece, vamos dizer assim, né? Então, acho que por esse momento é isso. Se você gostou, curte aí o nosso vídeo, quiser dar alguma sugestão pra gente, Deus abençoe, né? Então, um abraço.